45 minutos dentro do confessionário da Igreja Matriz, Nossa Senhora da Boa Morte, e ainda não consegui pronunciar as palavras que queimam dentro de mim há 70 anos. O padre Luiz Gonzaga, jovem demais para conhecer os pecados que uma mulher de 89 anos carrega no peito, espera com aquela paciência fabricada nas costas do seminário. Campos do Jordão está frio em março, mas o suor escorre pelas minhas costas. Você já escondeu algo tão terrível que nem nos seus pesadelos consegue revelar? Deixe nos comentários qual é o segredo mais pesado que já carregou. E quando eu disser as palavras que ninguém na minha família ouviu ainda, quando eu confessar que matei meu próprio pai com carne de porco envenenada, talvez você entenda que alguns segredos só ganham peso com a idade. Na década de 40, quando eu tinha meus 19 anos, a gripe suína chegava de surpresa. Levava os homens da cidade e ninguém fazia perguntas. O Dr. Valdemar Ribeiro assinava os atestados de óbito sem pestanejar. Aqui na capela lateral consagrada a Santa Rita de Cássia, o cheiro de cera queimada mistura-se com o perfume enjoativo do cravo que as beatas espalham pelo velório da Senhora Benedita. A vela que acendo para meu pai está queimando desde que entrei, mas a chama não consegue derreter a cera que o tempo depositou na minha memória. Coronel Antônio Linhares, homem respeitado nesta cidade, comerciante próspero de charque e carne de porco, morreu de gripe suína na Páscoa de 1946. Todo mundo acreditou, inclusive o delegado Jacinto Marinho, que considerava meu pai um dos seus melhores amigos. Quando as náuseas começaram naquela sexta-feira santa, após o jantar que eu própria preparei com o esmero aprendido no Colégio das Irmãs do Sagrado Coração, todos atribuíram o mal-estar às abstinências da semana. Na cozinha da antiga casa da Rua 15 de Novembro, onde minha família morava havia 3 gerações, eu estava preparando o lombo assado com farofa de milho quando meu pai entrou cambaleando. A receita havia sido passada de avó para mãe e de mãe para filha. Um segredo familiar que exigia precisão nas medidas. Mas no caso específico daquele lombo de Páscoa, eu havia adicionado um ingrediente especial que consegui através do contato com o tio Sebastião, irmão da minha mãe, que trabalhava no Instituto Butantan. O veneno era extraído da triquina, um parasita que infecta o porco mal cozido, e quando manipulado adequadamente, produzia sintomas idênticos aos da gripe suína que assolava o estado de São Paulo naquele ano. Minha mãe sempre me advertia sobre os perigos da carne mal passada, ensinando que só o calor intenso mata os vermes invisíveis que podem causar febre, vômito e morte. Pois bem, eu aprendi a lição, mas escolhi aplicá-la ao contrário. Durante os 10 anos que se seguiram à morte súbita da minha mãe, em 1943, por complicações no parto de um filho natimorto, meu pai transformou-se no monstro que as paredes emudecidas da nossa casa testemunhavam todas as noites. O cheiro forte de aguardente misturava-se com a colônia água de cheiro importada que ele usava para disfarçar. Mas no quarto que dividíamos, não havia perfume capaz de mascarar o que acontecia. Quinta-feira, sempre após a missa das 7 horas, ele entrava no meu quarto com o passo pesado de quem carrega a culpa e o desejo numa mesma mirada torta. Vocês querem saber por que uma mulher de fé como eu decidiu tomar a justiça nas próprias mãos? Deixem aí nos comentários se conseguem imaginar o que uma garota de 12 anos sente quando o próprio pai invade sua cama pela primeira vez. No domingo de Páscoa, enquanto o corpo do Coronel Antônio esfriava sob o lençol bordado que minha avó Josefina havia costurado para o seu próprio enxoval, a cidade inteira veio dar os pêsames à órfã desolada que eu fingia ser. Padre Francisco, então pároco da Matriz, celebrou uma missa especial pelo repouso da alma daquele que havia sido um dos maiores benfeitores da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. O Dr. Valdemar Ribeiro atestou a causa-mortes como gripe suína, registrando no documento que as febres altíssimas e os vômitos seguidos de convulsão eram característicos da doença. Ninguém questionou, ninguém investigou, ninguém sequer cogitou que uma filha dedicada poderia ter planejado e executado o assassinato do próprio pai. Durante o velório na sala de visitas, eu senti pela primeira vez na vida a doce sensação de alívio misturada com a amarga culpa do pecado mortal. As vizinhas da rua,
encabeçadas por Dona Eulália e Dona Zulmira, revezavam-se em servir o café e distribuir os terços, enquanto os homens importantes da cidade discursavam sobre as virtudes do defunto e sobre como Campos do Jordão perdia um dos seus pilares econômicos. Naquela época, todos usavam preto rigoroso por um ano completo quando perdia um parente próximo. E eu, de bom grado, vesti o vestido negro que tia Eduviges costurou especialmente para mim. Os dias que se seguiram ao enterro no cemitério municipal foram um misto de libertação e terror. Agora, 89 anos mais tarde, posso finalmente admitir que o terror não era de ser descoberta pela justiça dos homens, mas sim de enfrentar a justiça divina. Quantas outras mulheres da minha geração carregaram segredos semelhantes ao meu? Deixem nos comentários se conhecem alguém de idade que guarda segredos antigos, porque toda família tem seus fantasmas. O padre Luiz Gonzaga finalmente se mexe atrás da grade do confessionário, ajustando-se na cadeira com aquele rangido que ecoa por toda a igreja vazia. Suas vezes já se repetiram 3 vezes perguntando se eu gostaria de começar com uma oração de arrependimento. Mas como se arrepender de um ato que me salvou de uma vida inteira de degradação? Marta Linhares Santos. Essa sou eu, a assassina que todos na cidade conheceram como a mais devota das viúvas. Professora primária respeitada por ensinar não apenas o beabá, mas também o catecismo e as orações decoradas. Por 30 anos lecionei na Escola Estadual Olavo Bilac, educando gerações de crianças que hoje são os adultos prósperos desta cidade. Alguns deles me visitam aqui no asilo com flores e bombons. Durante todo esse tempo, carreguei comigo o peso de saber que havia tirado uma vida para preservar a minha própria dignidade. O veneno que usei naquela noite de Páscoa tinha um nome impronunciável que anotei numa página arrancada do caderno de receitas da minha mãe. Vocês conseguem me julgar depois de saber que, durante uma década, um pai violou sistematicamente sua própria filha? Comentem aí se acham que eu mereço perdão ou condenação. O som do terço na mão do padre interrompe meus pensamentos. São exatamente 5:30 da tarde, hora do Ângelus que toda boa católica recita com fervor, hora em que as sombras começam a invadir a nave principal da igreja. Cada década do rosário que ele passa entre os dedos representa uma Ave Maria, uma súplica, uma esperança de salvação que eu já não sei se mereço. No intervalo entre uma oração e outra, escuto o barulho do trânsito lá fora, motocicletas barulhentas que perturbam a paz domingueira de Campos do Jordão. Quando eu era menina, o som mais alto que se ouvia na cidade vinha do sino da igreja chamando para a missa das 6, ou do silvo do trem passando pela estação. Hoje, tudo é barulho, pressa, modernidade que nem sempre representa progresso. O suor continua escorrendo, mas agora já esfriou, deixando minha pele pegajosa sob o tricô de lã. Ana Cristina sempre insiste que eu vista casacos pesados, preocupada que eu pegue resfriado, sem entender que na minha idade o frio vem de dentro, das memórias congeladas que não enterramos. Que fardos vocês carregam que seus filhos não imaginam? Compartilhem aí nos comentários. Padre Luiz Gonzaga limpa a garganta. Sua voz jovem rompe o silêncio pesado do confessionário, quando ele finalmente diz que não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas para isso, é preciso primeiro confessá-lo. Suas palavras são como as aulas de religião que eu própria ministrava às segundas-feiras na escola, citando trechos do catecismo que decorei na infância. Ele não sabe, o jovem padre, que nem sempre o perdão divino alivia a consciência terrena, que existem atos que, mesmo justificados pelo sofrimento, ainda deixam marcas na alma. Nas noites em que não consigo dormir aqui no asilo, quando o barulho dos aparelhos de oxigênio dos outros internos me mantém desperta, eu me pergunto se não seria melhor ter denunciado meu pai às autoridades. Mas então lembro que em 1946, o delegado Jacinto Marinho teria rido de uma menina acusando um coronel respeitado. A verdade crua é que eu tinha apenas 2 opções: continuar sendo violentada ou eliminar a fonte do meu suplício. A escolha pareceu óbvia naquele tempo em que as mulheres só tinham voz para rezar. E vocês? Já tiveram que escolher entre o medo e a coragem? Digam aí se já tiveram que tomar decisões impossíveis. Agora,
prestes a completar 90 anos e diagnosticada com câncer de pulmão que os médicos dão 6 meses de vida, sinto que chegou a hora de desarrumar todas as gavetas da memória que tranquei cuidadosamente durante 7 décadas. Padre Luiz Gonzaga pergunta se eu gostaria de beber um copo d'água antes de continuar. Nota pela minha respiração ofegante que algo pesado está por vir. Quando ele retorna da sacristia com um copo de plástico cheio de água, eu bebo devagar, saboreando cada gole como se fosse o próprio perdão. A água desce fresca pela garganta seca de tanta hesitação, carregando consigo um pouco da amargura que se instalou na minha boca como consequência de 45 minutos de silêncio culposo. Minha cabeça dói desta posição vergada. Meus joelhos reclamam da idade avançada, mas ainda assim permaneço aqui, no banco duro do confessionário, porque sei que se eu for embora agora, jamais terei coragem de voltar. Pai Luiz sempre me tratou com doçura, de quem não aprendeu ainda que alguns pecados têm idade, e que carregá-los durante uma vida inteira cria calos na consciência, que nem a confissão mais sincera consegue amolecer. Agora que estou prestes a revelar tudo, será que vocês ainda me tratariam com doçura? Digam nos comentários o que pensariam de uma mulher como eu. Recomeço minha fala num fio de voz quase inaudível, contando primeiro sobre a infância feliz na Casa Grande da Rua 15 de Novembro, sobre minha mãe, Mary do Carmo, que cantava enquanto costurava, e meu pai, Coronel Antônio, que trazia bombons franceses de suas viagens a São Paulo. Pinto um retrato idílico de família unida que frequentava os bailes do clube recreativo, que passava as férias em Santos, que celebrava o Natal com peru recheado e rabanada. Deixem aí nos comentários se vocês também tiveram uma infância perfeita que foi quebrada por um segredo terrível, porque descobri que muitos de nós carregamos máscaras desde cedo e nunca mais conseguimos tirá-las. A transição entre a felicidade infantil e o horror adolescente que vivi é uma ponte que construo cuidadosamente com palavras escolhidas, preparando o padre para a revelação que ainda não tive coragem de fazer. Meu pai era um homem que a cidade inteira respeitava, benemérito da Santa Casa de Misericórdia, presidente da Associação Comercial, um dos fundadores do Rotary Club local. Vocês já se enganaram com a perfeição aparente de alguém? Digam se conseguem imaginar o monstro se escondendo atrás do sorriso mais cordial da cidade. Nas missas dominicais na Igreja Matriz, Coronel Antônio Linhares ocupava sempre o mesmo lugar no banco da terceira fileira do lado direito, acompanhado de sua família. Eu me lembro perfeitamente do cheiro de água de colônia e charuto que exalava de sua roupa aos domingos, uma combinação que ainda hoje me provoca náuseas quando sinto algo parecido. Após o sermão do Padre Francisco, que invariavelmente falava sobre os deveres cristãos e a importância da família, meu pai era sempre um dos primeiros a se aproximar do sacerdote para apertar-lhe a mão e fazer um pequeno donativo para as obras da igreja. Seu sorriso cordial, seus modos cavalheirescos, sua reputação ilibada de comerciante honesto e pai dedicado, tudo isso mascarava o monstro que se revelava nas noites de quinta-feira após a missa vespertina. A morte de minha mãe, em 1943, mudou completamente a dinâmica da nossa casa. Mary do Carmo havia sido uma presença constante, uma proteção silenciosa que eu só reconheci depois que ela partiu. Era ela quem ficava acordada esperando meu pai chegar das bebedeiras na venda do João Antunes. Era ela quem mediava nossas conversas à mesa do jantar. Era ela quem dormia entre nós como uma barreira invisível contra o que viria depois. Com sua ausência, o monstro que habitava dentro do Coronel Antônio encontrou campo livre para se manifestar. A primeira vez aconteceu exatamente 45 dias após o enterro de minha mãe, numa quinta-feira chuvosa de junho, quando as janelas da casa chiaram o vento frio da serra e o céu escureceu mais cedo que o normal. Eu havia completado 12 anos no mês anterior, e meu corpo começava a mudar de maneiras que nem eu mesma entendia completamente. Na escola, as irmãs do Sagrado Coração já haviam nos alertado discretamente sobre as transformações da puberdade, mas nada nesse catecismo disfarçado me preparou para o que estava por vir. Vocês conseguem conceber o terror de uma criança, percebendo que seu único protetor se tornou seu maior predador? Deixem nos comentários se já se sentiram traídos por quem deveria zelar por vocês.
porque esse é um tipo de dor que marca a alma para sempre. A casa da Rua 15 de Novembro tinha 3 quartos no andar de cima, mas após a morte de minha mãe, meu pai determinou que eu dormisse no quarto conjugal dele, supostamente para que eu não me sentisse sozinha de noite. Na época, achei que era um gesto de carinho paternal, uma tentativa desajeitada de compensar a ausência materna. Como eu estava errada. O quarto tinha um papel de parede floral rosa que minha mãe escolhera, cortinas de seda bordada que ela mesma costurara, e na cabeceira da cama, um crucifixo de madeira de embuia que Jesus bendizia silenciosamente nossos pecados noturnos. Quantas noites você acha que uma criança consegue chorar antes de secar as lágrimas para sempre? Comentem aí, porque eu ainda me pergunto isso 70 anos depois, quando acordo no escuro do meu quarto no asilo. Daquela primeira vez, guardo poucas memórias nítidas, como se minha própria consciência tivesse apagado os detalhes para proteger-me do trauma. Lembro do peso do corpo dele sobre mim, do cheiro forte de aguardente, das palavras sussurradas sobre ensinar-me as lições que toda moça precisa aprender para ser uma boa esposa. Lembro de chorar silenciosamente no travesseiro enquanto ele me tocava de maneiras que nenhum pai deveria tocar sua filha. Lembro de acordar no dia seguinte com vergonha, dor e uma confusão profunda sobre o certo e o errado. A partir dali, as noites de quinta-feira se tornaram meu pesadelo semanal, um ritual sórdido que meu pai justificava como preparação para o matrimônio, como se fosse possível preparar uma criança para o amor através do abuso. Padre Luiz Gonzaga engasga ao ouvir as primeiras palavras que finalmente consegui pronunciar. Meu pai abusou de mim durante 10 anos. O jovem sacerdote fica em silêncio por longos segundos, e posso quase ouvir seus pensamentos lutando para processar a confissão que acabou de ouvir. Esta não é uma paróquia de cidade grande, onde os padres talvez estejam mais familiarizados com os horrores que seres humanos são capazes de infligir uns aos outros. Campos do Jordão nos anos 40, e mesmo hoje, 80 anos depois, ainda carrega aquela aura de inocência provinciana, onde pecados como incesto e parricídio parecem pertencer apenas às páginas dos crimes passionais que o jornal O Estado ocasionalmente relatava. Será que vocês conseguem imaginar o choque de um padre jovem ouvindo uma confissão como esta? Digam nos comentários se já tiveram que enfrentar alguém com uma verdade que destroçou suas convicções. Agora que comecei, as palavras jorram como uma represa que finalmente rompeu. Conto ao padre sobre os 10 anos de terror, sobre as estratégias que desenvolvi para sobreviver, fingir doenças nas quintas-feiras, esconder-me na casa das vizinhas, estudar exaustivamente na biblioteca da escola para chegar em casa o mais tarde possível. Relato como meu corpo cresceu com pavor de si mesmo, como odiei cada transformação que parecesse atrair mais a atenção doentia do meu pai. Descrevo as orações desesperadas que fazia todas as noites, implorando a Deus que tornasse meu pai doente o suficiente para parar, mas não tanto que ele morresse e me condenasse ao pecado de desejar sua morte. Conto sobre os planos de fuga que fiz mentalmente centenas de vezes. Escapar para São Paulo, procurar tio Sebastião no Instituto Butantan, implorar ajuda nas igrejas metropolitanas. Mas sempre algo me prendia. O medo de desonrar minha família, a vergonha de expor o surreal segredo, a consciência de que sem meu pai, eu ficaria órfã e desamparada numa sociedade que não oferecia muitas opções às mulheres sozinhas. Vocês já planejaram 1000 fugas numa semana e não conseguiram dar um passo sequer? Deixem aí nos comentários suas histórias de quando o medo paralisou seus sonhos de liberdade. Padre Luiz finalmente quebra seu silêncio com uma oração em latim que não consigo entender completamente, mas que imagino ser um pedido de forças para ele mesmo continuar ouvindo. Sua voz treme ligeiramente quando pergunta como consegui suportar tudo isso por tanto tempo, e eu respondo com a sinceridade crua de quem não tem mais nada a perder, porque não tinha escolha. Em 1946, época em que até mesmo os médicos consideravam normal um esposo estuprar sua mulher, quem acreditaria numa garota acusando o próprio pai de incesto? As próprias vizinhas, primas e tias que elogiavam o coronel Antônio como exemplo de homem de família, me veriam como uma mentirosa ingrata, ou, pior ainda,
como uma sedutora que provocara o próprio pai. Vocês conseguem imaginar a solidão de carregar um segredo que ninguém à sua volta aceitaria? Deixem nos comentários se já se sentiram completamente sozinhos numa situação impossível, porque essa sensação moldou toda a minha vida. Finalmente chego à parte mais difícil da confissão, o momento em que transformei vítima em algoz. Explico ao padre como o conhecimento sobre anatomia e doenças que adquiri, devido ao trabalho de tio Sebastião no Instituto Butantan, foi minha salvação perversa. Durante as férias escolares de 1944, passei 2 semanas na casa dele em São Paulo, refugiando-me das investidas semanais sob o pretexto de ajudar a tia Elza com os afazeres domésticos. Foi nessa visita que presenciei tio Sebastião trabalhando com os diversos venenos e parasitas que estudava, explicando-me pacientemente sobre cada um deles enquanto preparava as amostras para estudo. A triquina que infecta a carne suína mal cozida chamou especialmente minha atenção quando ele me contou sobre um surto recente em um matadouro de São Paulo, que havia causado várias mortes. Os sintomas que ele descreveu, febre alta, vômitos incoercíveis, convulsões e morte rápida, pareceram-me perversamente apropriados para o fim que planejava. Roubei uma pequena amostra quando ele não estava olhando, escondendo-a entre minhas roupas e carregando-a comigo de volta a Campos do Jordão como um talismã macabro. Durante os meses que se seguiram, estudei obsessivamente tudo o que consegui encontrar sobre trichinela, lendo escondida à luz de vela os livros de medicina que pedi emprestado da biblioteca médica do Dr. Valdemar, sob o pretexto de curiosidade intelectual. Quantos de vocês já planejaram algo terrível enquanto sorriam para todos? Digam aí nos comentários se conseguem entender o que é viver uma dupla vida. Aprendi sobre ponto de ebulição necessário para matar os parasitas, sobre as doses letais, sobre o período de incubação no organismo. Meu plano ganhou forma lentamente, como uma receita perversa que eu refinava a cada nova informação. Escolhi a Páscoa como data, não por ironia religiosa, mas porque sabia que após o jejum da Quaresma, meu pai comeria com abundância e não desconfiaria da carne levemente rosada que eu serviria. Preparei o lombo com o carinho doentio de quem prepara uma última ceia para seu algoz, temperando-o com todos os temperos fortes que ele gostava para mascarar qualquer eventual sabor estranho do parasita. Na noite anterior ao crime, confessei-me com Padre Francisco, recitando pecados veniais enquanto planejava o mortal que cometeria no dia seguinte. Deixem nos comentários se vocês acham que uma confissão prévia anula o pecado futuro, porque essa dúvida existencial ainda me corrói. O padre não consegue mais permanecer sentado. Levanta-se e eu posso vê-lo através da grade, passando as mãos pelo rosto num gesto de incredulidade e consternação. Suas convicções religiosas estão sendo testadas de maneira que seus anos no seminário certamente não prepararam, e sinto quase pena de despejar esse fardo sobre seus ombros jovens. Mas continuo porque já não há volta, porque o ar do confessionário parece estar ficando mais rarefeito a cada palavra confessada, porque sinto que se não terminar agora, minha coragem esvaziará como a luz das velas que estão se extinguindo uma a uma na nave principal. O tempo passa diferente dentro deste cubículo de madeira e segredos. 1 hora já se passou, e eu mal arranho a superfície do que preciso dizer. O padre pergunta se as pessoas sabem, se alguém da família desconfia, e eu explico que minha vida inteira foi construída sobre este segredo como se fosse o alicerce invisível de uma casa antiga. José Carlos Santos, meu marido falecido há 15 anos, nunca soube. Meus 3 filhos, João, Maria José e Ana Cristina, cresceram com uma mãe que carregava uma ferida que nenhum remédio curava, mas jamais imaginaram de onde vinha a tristeza que eu conseguia disfarçar apenas parcialmente. Os netos tampouco sabem, embora minha neta Nádia, a advogada feminista de 32 anos, tenha me surpreendido no mês passado perguntando se eu alguma vez havia sofrido violência doméstica em algum ponto da minha longa vida. A pergunta me pegou desprevenida durante uma visita ao asilo, e minha resposta evasiva sobre os tempos difíceis da época a fez franzir o senho com suspeita profissional. Eu me pergunto se as feridas invisíveis emitem sinais que apenas as gerações mais novas conseguem decifrar.
Quem na sua família poderia estar escondendo um segredo antigo? Deixem nos comentários se já suspeitaram de histórias não contadas nos mais velhos ao redor de vocês. Durante todos estes anos, o segredo ganhou peso e textura como um tumor maligno. Nas noites de insônia aqui no Lar Feliz, quando o ronco dos outros internos cria uma sinfonia sombria e a luz do lampião de emergência desenha sombras fantasmagóricas nas paredes, eu revivo cada detalhe daquela Páscoa de 1946. O jeito que o lombo estalou na frigideira, o aroma que preencheu toda a casa, o sorriso satisfeito do meu pai ao elogiar minha culinária pela primeira vez em anos. O primeiro engolido, depois o segundo, depois a porção generosa que ele serviu para si mesmo, enquanto eu apenas beliscava a minha. A conversa banal sobre o movimento na charqueada, sobre os planos de expandir o negócio para o Rio de Janeiro, sobre encontrar um bom marido para mim. Tudo isso enquanto eu sabia que estava contando os minutos até que o parasita começasse seu trabalho silencioso e mortal. O padre pergunta como consegui conviver com tamanha culpa por 70 anos. E eu respondo que a culpa é um sentimento estranho quando misturado com alívio. Porque quando meu pai finalmente parou de respirar na manhã de domingo, 3 dias após o jantar fatídico, morreu junto com ele o monstro que me aterrorizava. A partir daquele momento, pude começar a dormir sem trancar a porta. Pude andar pela casa sem sentir seu olhar cobiçoso queimando minha pele. Pude olhar para o futuro sem sentir o peso de um passado que me consumia. O casamento com José Carlos Santos aconteceu 2 anos depois, em 1948, e foi um refúgio construído sobre mentiras que acabaram se transformando em meio-verdades. Ele, um comerciante de meia-idade, viúvo, honesto, que me tratou com respeito e nunca questionou minha resistência inicial ao toque masculino. Construímos uma vida juntos, tivemos 3 filhos, celebramos bodas de prata, e ainda assim eu mantive uma parte de mim trancada. Como se aquele quarto secreto na alma pudesse impedir que o passado contaminasse o presente. Quantos de vocês construíram relacionamentos sobre segredos não revelados? Deixem aí nos comentários se já sentiram que amar completamente exige revelar tudo. A conversa no confessionário toma um rumo inesperado quando o padre sugere que eu procure ajuda psicológica antes de decidir sobre revelar este segredo para a família. Sua sugestão vem acompanhada de um tom que detecte de condescendência clerical, como se aos 89 anos eu precisasse da orientação de um rapaz que mal terminou o seminário. Rio pela primeira vez desde que entrei nesta cabine de madeira, um riso amargo que ecoa pelas paredes estreitas. Pergunto ao jovem padre se ele consegue imaginar a ironia de uma mulher que ensinou moral e ética cristã durante 30 anos ser aconselhada a procurar terapia para lidar com as consequências de um assassinato que a libertou. Minha voz ganha força enquanto esclareço que venho buscar absolvição, não conselho médico. Explico que o diagnóstico de câncer terminal, dado há 2 meses pelo Dr. Fernando Moraes, não deixa tempo para sessões de terapia. 6 meses, no máximo, foi o que ele disse enquanto segurava minha mão com aquela simpatia profissional que médicos reservam para notícias devastadoras. 6 meses para desfazer 70 anos de silêncio, para encontrar paz antes de encontrar meu Criador, para talvez, quem sabe, livrar meus netos da herança emocional de um segredo carregado por 3 gerações. O padre finalmente entende a urgência e pergunta se tenho considerado como vou contar isso para minha família. Confesso que já escrevi 3 versões de cartas para cada um dos filhos, todas rasgadas e jogadas no lixo. Cada rascunho mais incoerente que o anterior. Você já tentou colocar uma vida inteira de horror em palavras? Deixem nos comentários como vocês revelariam um segredo devastador, porque estou perdida nesta encruzilhada. Os últimos 30 minutos de confissão são um fluxo de consciência onde revelo os detalhes mais íntimos da noite do assassinato. Como mexi os braços para criar a aparência de que estava lutando com as convulsões, como simulei telefonar para o Dr. Valdemar em pânico, como chorei lágrimas genuínas de alívio que todos interpretaram como desespero. Cada memória que compartilho parece aliviar um pouco do peso que carrego, como se as palavras fossem pequenos redemoinhos puxando a escuridão para fora da minha alma. O padre ouve em silêncio,
só interrompendo para pedir a Deus misericórdia em latim. Quando termino, estamos os dois exaustos, como se houvéssemos carregado juntos um fardo pesado por uma longa distância. O sol já se pôs completamente lá fora, e a igreja está envolta na penumbra azulada do crepúsculo. O padre promete pensar e rezar sobre o caso. Sugere que voltemos amanhã para continuar a conversa. Saio do confessionário com as pernas trêmulas e o coração mais leve, mesmo sabendo que a absolvição ainda não veio. Caminho pela nave até a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte e acendo uma vela especial, pedindo clareza para decidir meus próximos passos. Vocês acreditam que confessar alivia mesmo quando não há certeza de perdão? Digam aí nos comentários se já sentiram esse peso limbo entre confissão e absolvição. Quando saio da igreja, a noite fria de março me envolve como um abraço gelado. As estrelas brilham intensas no céu límpido de Campos do Jordão. Aquele tipo de noite que minha mãe chamava de céu de diamante. Caminho lentamente de volta ao asilo, cada passo me aproximando da decisão que sei que preciso tomar. Se tenho apenas 6 meses de vida, é melhor que sejam 6 meses de verdade, não de fingimento. Amanhã, quando voltar a conversar com o padre, já terei decidido. Vou contar tudo para minha família. Não para buscar perdão deles, mas para libertar as próximas gerações do peso de um segredo que não lhes pertence. E vocês? O que fariam no meu lugar? Deixem nos comentários suas opiniões, porque preciso de todas as perspectivas antes de tomar esta decisão final. Continue assistindo até o final, porque nos próximos episódios vou revelar como cada membro da minha família reagiu à verdade e como um segredo de 70 anos pode mudar completamente uma linhagem família. Agora tenho que voltar no tempo e desenterrar cada momento daqueles 10 anos de horror, começando pela noite de junho de 1943, quando tudo começou. 45 dias após o enterro de minha mãe, o cheiro da terra fresca do cemitério ainda misturado com as últimas flores enviadas pelos pesames, a casa da rua 15 de novembro já estava diferente. Minha mãe havia sido a alma daquele lar, e sem ela, cada cômodo parecia ter perdido sua função original. A cozinha onde ela preparava as broas de fubá, o quintal onde ela plantava suas rosas, até o crucifixo da sala de estar que ela beijava todas as noites antes de dormir, tudo eram lembretes dolorosos de sua ausência. Naquela quinta-feira chuvosa, o vento sul bateu as janelas com força, e o frio entrou pelos frestas das portas antigas. Eu tinha acabado de completar 12 anos, e ainda não entendia completamente o que acontecera no parto natimorto que levara minha mãe. As vizinhas cochichavam sobre hemorragia e falta de sorte, mas ninguém explicava para uma menina os mistérios do corpo feminino. Como vocês acham que uma criança processa a morte súbita da mãe? Deixem nos comentários se já vivenciaram essa perda devastadora antes de se tornar adulto. Meu pai havia mudado drasticamente desde o funeral. O homem que cantarolava músicas francesas enquanto se barbeava, que dançava valsa comigo na sala aos domingos, que me trazia presentes de suas viagens comerciais, transformou-se em alguém que eu mal reconhecia. Suas idas à venda do português João Antunes tornaram-se mais frequentes, e quando retornava, o cheiro de cachaça misturava-se com lágrimas que ele tentava disfarçar. Naquela noite fatídica, ele estava mais embriagado que o costume. Lembro perfeitamente que havia sobrado um ensopado de carne da refeição dominical, aquele que minha mãe fazia com um molho especial, e nós comíamos por dias seguidos. Quando o servi no jantar, ele comeu 3 pratos seguidos, como se a comida pudesse amortecer qualquer coisa que estivesse fermentando dentro dele. Após o jantar, quando normalmente se recolhia para ler o jornal e adormecer na poltrona de couro, ele se aproximou de mim enquanto eu lavava a louça. Sua mão pousou no meu ombro com uma familiaridade estranha. Marta, você parece mais com sua mãe a cada dia. Comentem aí se já ouviram frases aparentemente inocentes que na verdade eram avisos de perigo iminente. Aquela noite marcou o início de uma rotina semanal terrível. Todas as quintas-feiras, após a missa das 7 horas onde o padre Francisco falava sobre obediência filial e respeito aos pais, meu pai voltava para casa com uma determinação sombria. Eu havia construído um quarto no sótão antigo da casa em 1942.
um refúgio onde guardava meus livros e bonecas de porcelana importadas. Era lá que eu me escondia quando ouvia seus passos pesados subindo a escada após as bebedeiras. Mas naquela primeira quinta-feira terrível, ele declarou que meninas da minha idade não precisavam de quartos secretos e que eu deveria dormir no quarto principal, compartilhando a cama onde dormira com minha mãe. Na época, interpretei aquilo como sua maneira torcida de tentar substituir minha mãe, de preencher o vazio dela comigo. Quantas vezes nós crianças racionalizam o absurdo para sobreviver ao incompreensível? Digam aí nos comentários se também já criaram explicações impossíveis para justificar o injustificável. Naquele primeiro noite no quarto principal, eu ainda tinha a inocência de acreditar que ele apenas queria companhia para dormir. Vesti meu pijama de flanela rosa bordado com margaridas. Escovei os dentes no lavabo. Rezei uma Ave Maria apressada, ajoelhada ao lado da cama como minha mãe me ensinara. Quando ele entrou no quarto cambaleando, falando sobre ensinar-me os segredos do matrimônio, minha mente de 12 anos não conseguiu processar o que estava acontecendo. As mãos grossas e calejadas do trabalho com charque tocando onde ninguém havia tocado antes, as palavras sussurradas sobre como minha mãe gostava dessas carícias, como eu também aprenderia a gostar e ser uma boa esposa um dia. Vocês conseguem imaginar o momento em que uma criança percebe que está sendo violada por quem deveria protegê-la? Deixem nos comentários se conseguem compreender a confusão paralisante que toma conta de uma mente infantil nesse momento. As semanas seguiram-se num padrão horrível que eu aprendi a antecipar e temer. Quinta-feira tornou-se o dia marcado na minha mente com tinta vermelha. Na escola do Colégio das Irmãs do Sagrado Coração, eu me tornava uma aluna exemplar nas quintas-feiras, devorando todos os livros da biblioteca, me oferecendo para limpar o quadro, para organizar os materiais da professora, qualquer coisa para atrasar a volta para casa. A biblioteca da escola virou meu santuário temporário. Entre os altos estantes de madeira, envoltos no cheiro de papel velho e cera de piso, eu lia tudo o que encontrava. Romances românticos, livros de história, até manuais de etiqueta que ensinavam como uma jovem deveria se comportar em sociedade. Quão irônico ler sobre pureza e castidade enquanto estava sendo sistematicamente destruída dentro da minha própria casa. Comentem aí se já procuraram refúgio nos livros quando a realidade se tornou insuportável. Irmã Conceição, a bibliotecária, começou a notar minha presença constante. Você é uma leitora voraz, Marta. Sua mãe ficaria orgulhosa. Suas palavras me cortavam como facas, porque se minha mãe estivesse viva, nada daquilo estaria acontecendo. A rotina de abuso estabeleceu-se numa perversa previsibilidade. Meu pai jamais me tocou em outro dia da semana, como se houvesse separado meticulosamente o pai respeitável que a cidade conhecia do monstro que emergia nas quintas-feiras após a missa. Nas outras noites, ele era o comerciante trabalhador, o homem que jantava comigo perguntando sobre os estudos, que ia aos bailes da Sociedade de Socorro para avaliar as potenciais esposas para sua filha. Aos domingos, na igreja, sentados lado a lado, ele cantava os hinos enquanto eu rezava silenciosamente para que Deus o punisse, mas não tanto que eu ficasse órfã completa. Como vocês acham que a mente de uma criança consegue conciliar essas duas versões tão opostas de uma mesma pessoa? Digam aí nos comentários se já conviveram com alguém que tinha essas múltiplas personalidades. Durante os primeiros meses, tentei diversas estratégias para escapar das quintas-feiras noturnas. Fingia doenças, alegava dores de cabeça terríveis que me faziam chorar de dor, inventava trabalhos urgentes da escola que precisavam ser terminados. Algumas vezes, chegava a produzir febre alta, colocando a testa próxima ao fogão a lenha, ou engolia água com sal para provocar vômito. Dr. Valdemar Ribeiro foi chamado inúmeras vezes à nossa casa nesse primeiro ano. Um homem de meia idade, gordo e miope, que cheirava a éter e falava com aquele tom paternalista que todos os médicos da época usavam com mulheres e crianças. Meninas nessa idade são cheias de nervosismos, coronel. Um tônico de ferro resolverá isso. O tônico, claro, não resolvia nada. O ferro não fortalecia minhas defesas contra os ataques semanais. Não construía muros altos o suficiente para manter o monstro do lado de fora. As estações mudavam e minha resistência também evoluía.
No verão de 1944, quando completei 13 anos, eu já havia desenvolvido técnicas para me dissociar durante os abusos. Fechava os olhos e me transportava mentalmente para os veraneios em Santos, quando minha mãe ainda era viva, e nós fazíamos castelos de areia na praia, ou para as aulas de piano que ela dava às filhas das famílias importantes da cidade. Eu me concentrava nos arabescos das músicas clássicas, recriando cada nota na minha cabeça enquanto meu pai fazia o que queria com meu corpo. Quantos de vocês já aprenderam a escapar fisicamente permanecendo presente? Comentem sobre suas estratégias de sobrevivência, porque descobri que todos nós temos nossas próprias formas de fugir. Minha relação com a comida também mudou drasticamente. Antes, eu comia com apetite saudável, adorava os bolos de fubá da tia Eduviges, as cocadas da dona Zulmira, os doces de leite que minha mãe preparava nos fins de semana. Após os abusos começarem, desenvolvi uma aversão estranha à comida. Tudo tinha gosto de ferro, de culpa, de nojo. Emagreci drasticamente, minhas uniformes escolares ficaram folgados, e as vizinhas comentavam preocupadas sobre como eu havia perdido aquele aspecto saudável de infância. Dr. Valdemar prescreveu xaropes vitaminados, tônicos fortificantes, dietas ricas em gordura animal, mas nada devolvia o prazer à comida. Era como se meu corpo estivesse rejeitando qualquer fonte de prazer, após ser violado sistematicamente. Vocês já sentiram o corpo fisicamente rejeitando os prazeres básicos da vida? Digam se conseguem entender como o trauma altera até as funções mais primárias do organismo. Na escola, minhas notas permaneciam excelentes, mas meu comportamento social mudou completamente. A menina tagarela, que liderava os grupos de estudo e participava de todas as atividades extracurriculares, transformou-se numa aluna silenciosa e introspectiva. Na aula de catecismo com irmã Terezinha, quando ela falava sobre pureza e castidade como as maiores virtudes femininas, eu queria gritar, revelar que a pureza era apenas uma fantasia para meninas que não tinham pais monstros. Mas permanecia calada, copiando os versículos sobre obediência e resignação, enquanto uma pergunta martelava na minha cabeça. Seria pecado matar alguém que estava destruindo sua alma lentamente? Quantas vezes vocês já questionaram os ensinamentos religiosos quando eles contradiziam sua necessidade de justiça? Deixem nos comentários suas reflexões sobre fé versus realidade cruel. Um momento particular que jamais esqueci aconteceu no outono de 1945, quando eu tinha 14 anos. Havia uma aluna nova na escola, Beatriz Silva, que viera de Passa Quatro com a família após o pai perder o trabalho na ferrovia. Ela também tinha essa mesma melancolia prematura, esse jeito de olhar pelas janelas como se procurasse uma saída invisível. Durante um recreio, sentadas no banco sob a jabuticabeira, ela sussurrou para mim: "Você também tem alguém que toca onde não deveria?" A pergunta me atingiu como um raio. Pela primeira vez em quase 3 anos, descobri que não estava sozinha nessa guerra particular. Beatriz e eu nos tornamos confidentes silenciosas, trocando olhares de compreensão quando as freiras falavam sobre santidade familiar, quando os padres elogiavam a força do amor paternal na missa. Comentem aí se já encontraram alguém que, de alguma forma, entendia exatamente sua dor sem precisar de palavras. A cumplicidade com Beatriz me deu forças para começar a planejar mais seriamente meu escape. Juntas, nós elaboramos dezenas de planos impossíveis. Roubar dinheiro da charqueada para comprar 2 passagens de trem para São Paulo, fingir que havíamos sido sequestradas para fugir para o Rio de Janeiro, inventar histórias de estupro por estranhos para desviar a atenção dos nossos pais. Todos os planos esbarravam na realidade cruel de 1940. Éramos meninas numa sociedade que pertencia aos homens, sem dinheiro, sem contatos, sem possibilidade real de sobrevivência solo. Durante essas conversas conspirativas na biblioteca da escola, Beatriz contou-me sobre uma história que havia lido num jornal de São Paulo, sobre uma mulher que havia envenenado o marido violento com arsênico e nunca fora descoberta. A ideia plantou-se na minha mente como uma semente sinistra que, com o tempo, germinaria numa solução terrível. Como vocês acham que crescem nas mentes de vítimas as sementes da vingança?
Deixem nos comentários suas reflexões sobre a linha tênue entre justiça e retaliação. As quintas-feiras continuavam sendo meu inferno particular. Meu pai aperfeiçoara sua rotina semanal de abuso. Após a missa das 7, ele passava 2 horas na venda do João Antunes, bebendo as medidas rígidas de cachaça que o senhor português servia. Chegava em casa às 9h30, sempre com a mesma frase: Marta, você está crescendo demais rápido. Preciso ensinar tudo antes que outro homem apareça. O ritual seguia-se com terrível previsibilidade. Forçava-me a tomar um gole de aguardente para relaxar. Depois me arrastava para o quarto principal, iniciando carícias que progrediam para violações cada vez mais invasivas. Com o passar dos anos, ele se tornara mais ousado, mais experimental em seus toques. As primeiras noites de simples toque inapropriado haviam evoluído para penetrações dolorosas, que me deixavam sangrando e febril. Quão longe conseguimos nos afastar de nossa própria humanidade para sobreviver? Comentem se já se surpreenderam com sua capacidade de resistência quando empurrada ao limite. Na primavera de 1945, uma mudança significativa ocorreu na dinâmica do abuso. Meu pai começou a me preparar para, segundo suas palavras perversas, o matrimônio completo. Isso significava que as violações se tornaram mais longas, mais elaboradas, incluindo práticas que eu nem sabia que existiam e que faziam meu estômago revirar dias depois só de lembrar. Ele trazia para casa revistas francesas com fotografias de mulheres nuas, forçando-me a folheá-las enquanto descrevia o que mulheres de verdade faziam para agradar seus homens. Nessas noites, eu mantinha uma única âncora de sanidade: a imagem mental do ator Cary Grant nos filmes que assistíamos no Cine Teatro de Campos. Sua elegância, seus trajes impecáveis, seus modos cavalheirescos representavam tudo o que eu sonhava que um homem de verdade deveria ser. O oposto completo do monstro que me violava semanalmente. Vocês já criaram heróis imaginários para sobreviver a vilões reais? Deixem seus pensamentos nos comentários. O momento crucial de decisão aproximou-se sem eu mesma perceber inicialmente. Em fevereiro de 1946, fui passar 15 dias na casa de tio Sebastião em São Paulo. Oficialmente, era para ajudar tia Elza a se preparar para o parto de seu terceiro filho. Na realidade, era mais uma tentativa desesperada de escapar das quintas-feiras terríveis. A casa de tio Sebastião no Butantã era uma porta de entrada para um mundo completamente diferente do nosso conservadorismo interiorano. Ele trabalhava no instituto e estava sempre cercado de livros científicos, relatórios médicos, espécimes preservados em álcool. Naquela visita, enquanto ajudava a organizar sua biblioteca particular, descobri textos em francês sobre doenças transmitidas por parasitas, incluindo um relatório detalhado sobre um surto de trichinela em uma exportadora de carne suína que havia causado várias mortes em São Paulo. O relatório descrevia os sintomas com uma precisão clínica que me fascinou e aterrorizou ao mesmo tempo. Quão próximo estava eu de encontrar a resposta para uma pergunta que nem havia formulado conscientemente ainda? Reflitam nos comentários sobre esses momentos de revelação que surgem quando menos esperamos. O tempo em São Paulo também me expôs a uma realidade urbana menos provinciana. Tia Elza havia se tornado amiga de vizinhas mais modernas, mulheres que trabalhavam em escritórios, que dirigiam carros, que falavam abertamente sobre divórcio e independência feminina. Uma delas, Dona Adelaide, contou-me como havia deixado o marido que batia nela e conseguira refazer a vida como funcionária pública. Eu bebia essas histórias com sede de possibilidades, imaginando um futuro onde mulheres como eu poderiam não depender completamente de homens para sobreviver. Mas entre as conversas progressistas na Casa Grande do Butantã e a realidade conservadora de Campos do Jordão, havia um abismo que parecia intransponível para uma adolescente de 17 anos. Quantos de vocês já viram soluções para seus problemas em outros lugares, mas não conseguiram trazê-las para sua realidade? Comentem sobre essa frustração de conhecer a liberdade, mas não poder alcançá-la. Foi naquela visita que o plano terrível ganhou forma definitiva na minha mente. Durante um jantar na casa de tio Sebastião, a conversa voltou-se para os recentes casos de gripe suína que haviam atingido São Paulo.
Tio Sebastião, sempre o cientista, explicou em detalhes como o parasita trabalhava no corpo humano, como matava lentamente, como poderia ser confundido com outras doenças se não houvesse autópsia especializada. No meio da explicação, nossos olhares se cruzaram por um instante e senti que ele, de alguma forma inexplicável, sabia ou suspeitava algo. Seu olhar gentil tinha uma camada de preocupação que ia além da preocupação normal de um tio com uma sobrinha. Naquela noite, antes de dormir, ele bateu na porta do meu quarto e deixou alguns livros de medicina para que eu expandisse minha educação. Entre os livros, estava um tratado sobre parasitas que se tornou meu manual perverso. Vocês acreditam em intuição familiar? Deixem nos comentários se já perceberam que alguém sabia sua verdade sem palavras. O roubo do parasita foi quase ridiculamente simples. No último dia de minha estadia, enquanto tio Sebastião preparava as amostras do dia, fingi um súbito interesse pelos espécimes. Ele explicou-me sobre cada um, seus olhos brilhando com o entusiasmo de um educador. Quando ele foi buscar mais um livro de referência, peguei uma pequena ampola de trichinela preservada em álcool e escondia dentro do forro secreto da minha mala de viagem. Meu coração batia tão forte que tive certeza de que ele ouviria quando voltasse. Mas ele apenas continuou sua explicação. Deu-me um abraço apertado de despedida e sussurrou: "Você tem seus olhos quando era jovem, Marta. Não deixe que a vida os apague completamente." Aquelas palavras ecoaram em minha mente durante toda a viagem de trem de volta a Campos do Jordão, como se ele houvesse me dado permissão para o ato terrível que planejava. Como é que os familiares às vezes nos dão as ferramentas para nossas decisões mais extremas sem nem saber? Reflitam nos comentários. De volta a Campos do Jordão, com a ampola de parasita escondida no fundo falso da minha gaveta de roupa interior, restavam-me apenas 3 meses até a Páscoa que havia escolhido como data final. Durante esse período, mergulhei ainda mais fundo na biblioteca médica do Dr. Valdemar, dessa vez pesquisando especificamente sobre preparo culinário de carne suína e as doenças que ela poderia transmitir. O doutor, achando que meu interesse súbito em medicina era louvável para uma jovem intelectualmente curiosa, emprestou-me livros sofisticados que detalhavam a preparação inadequada da carne como fonte de contaminação. Nas conversas familiares durante os jantares, comecei a questionar sutilmente sobre os riscos da gripe suína, plantando a semente na mente da comunidade local sobre a presença dessa doença na nossa região. Quão calculadamente somos capazes de preparar o terreno para nossos atos mais sombrios? Deixem suas reflexões nos comentários sobre a capacidade humana de planejar o impensável. A Quaresma de 1946 chegou com uma intensidade particular. Nas sextas-feiras de penitência, quando toda boa católica jejuava, eu encontrava perverso prazer em imaginar o jejum final que meu pai faria. As aulas de catecismo na escola tomaram um tom especialmente cruel para minha consciência dilacerada. Irmã Terezinha falava sobre o mandamento: "Não matarás", com aquela certeza inabalável das que nunca questionaram sua fé. Beatriz, minha única confidente, havia desenvolvido um tique nervoso desde que o pai dela se tornara mais violento. Em nossas conversas sussurradas durante o recreio, eu compartilhava meus planos em código. Quando a primavera chegar, as coisas vão mudar para nós duas. Ela assentiu, também planejando algo que jamais revelou completamente. O último mês antes da Páscoa foi um estudo em dualidade psicológica. Durante o dia, eu era a filha obediente que preparava o almoço com capricho, que varria a casa, que bordava toalhas para o futuro enxoval. À noite, nos momentos de privacidade, eu estudava meticulosamente as doses e métodos de administração do parasita, calculando a quantidade exata necessária para garantir uma morte rápida, mas não tão súbita que levantasse suspeitas. Pratiquei dezenas de vezes o lombo assado que serviria na Páscoa, aperfeiçoando o ponto exato da carne que preservaria o parasita ativo sem alertar o paladar. Tentei meia dúzia de temperos diferentes até encontrar a combinação perfeita de pimenta, alho e orégano que mascararia qualquer sabor estranho. Como conseguimos nos preparar tão meticulosamente para atos que contrariam tudo que nos foi ensinado?
Deixem nos comentários suas reflexões sobre a transformação moral sob extremo estresse. Na Sexta-feira Santa daquele ano, durante as 3 horas de agonia no Calvário, eu estava na igreja rezando intensamente. Pedi perdão antecipado pelo que faria. Pedi entendimento divino para a justiça humana que estava para aplicar. Padre Francisco pregou um sermão particularmente pesado sobre a importância do perdão aos nossos inimigos, citando Jesus perdoando seus executores. Suas palavras caíam sobre mim como chuva em terra seca, criando mais perguntas morais do que oferecendo respostas. Quando terminei minhas orações e me preparava para sair, encontrei meu pai na entrada da igreja. Ele estava sóbrio, incomum para aquela hora da tarde, e sorriu ao me ver. Marta, você está se tornando uma mulher tão devota quanto sua mãe era. A comparação me cortou como lâmina. Naquele momento, toda dúvida vacilou e foi substituída por determinação fria. Na saída da igreja, passei pela imagem de Santa Rita de Cássia, padroeira dos casos impossíveis, e acendi uma vela pedindo força para concluir o que havia começado. Vocês acham que a fé pode coexistir com atos extremos de vingança? Deixem seus pensamentos nos comentários. O domingo de Páscoa amanheceu com o céu mais azul que vira em Campos do Jordão desde a morte de minha mãe. As sirenes das 3 igrejas da cidade tocavam em uníssono anunciando a ressurreição de Cristo. Toda a rua 15 de novembro estava movimentada com famílias indo à missa de Páscoa. Mulheres com seus vestidos de primavera, homens de terno claro, crianças saltitantes com ovinhos de chocolate. Nossa casa exalava o cheiro do lombo que eu havia preparado desde as 5 da manhã, cuidadosamente manipulando o parasita de sua conserva em álcool para misturá-lo na carne parcialmente cozida. Meu pai, vestindo seu melhor terno azul marinho, elogiou o aroma que preenchia toda a casa. Você está cuidando da casa melhor que sua mãe cuidava, comentou ele, sem perceber o significado profético de suas palavras. Durante a missa das 7 da manhã, sentados no nosso lugar habitual na 3ª fileira, eu me concentrei em cada palavra do padre sobre renovação e ressurreição. Palavras que ganhavam um significado perverso em minha mente conturbada. Como a mente justifica o injustificável quando a sobrevivência está em questão? Compartilhem suas reflexões. Depois da missa, toda a família Linhares, meu pai, eu e alguns primos distantes que vieram de Taubaté para passar a Páscoa conosco, reuniu-se para o almoço especial. A mesa estava posta com a melhor louça de Limoges da minha avó, os talheres de prata polonesa que só saíam em ocasiões solenes. O lombo assado ocupava o centro da mesa, ladeado por farofa de milho, arroz à piemontese e o polenta que toda a família paulista servia em festas. Meu pai fez a oração de ação de graças, agradecendo pelo novo ano litúrgico, pela família reunida, pela abundância da mesa. Quando cortei a primeira fatia do lombo, ainda rosada no centro exatamente como planejei, servi primeiro a ele, como o patriarca da família exigia. João Antônio, você vai adorar esse lombo. Preparei especialmente para você. Falei com a voz mais doce que consegui produzir naquele momento tenso. Ele provou a primeira garfada e gesticulou aprovação com que nunca me deu antes. Suas próximas garfadas foram generosas, como se quisesse compensar anos de críticas à minha culinária. Cada bocada que ele engolia era um peso a menos em minha consciência e um peso a mais em minha alma. Vocês conseguem imaginar o conflito emocional de assistir alguém consumir sua própria sentença de morte? Digam nos comentários se já experimentaram essa dualidade moral absoluta. Durante o almoço, a conversa fluiu normalmente sobre o comércio, os planos de expansão da charqueada, os possíveis pretendentes que apareciam perguntando sobre mim. Meu pai estava animado. Fazia planos em voz alta sobre comprar uma matriz em São Paulo para distribuir a mercadoria paulista. Falava sobre casar-me logo para que eu não ficasse solteirona. Terminamos com o pudim de leite condensado que fiz pela primeira vez, seguindo a receita que minha mãe deixara escrita na contracapa da Bíblia da família. Os primos de Taubaté elogiaram tudo, comentando como eu estava me tornando uma dona de casa exemplar. Quando todos se acomodaram na varanda para a digestão tradicional, meu pai fumou seu charuto com satisfação visível. Aí sim, Marta. Hoje você se superou.
Essa frase ecoaria na minha memória pelos 70 anos seguintes, carregando o weight de múltiplos significados que ele jamais imaginou. No início da noite, após os primos partirem agradecendo o ótimo almoço, os primeiros sintomas começaram a aparecer. Meu pai queixou-se de náusea, mas atribuímos ao excesso de comida após o jejum da quaresma. Às 8 da noite, quando ele normalmente estaria se preparando para a sessão semanal de bebida na venda do Português, vomitou violentamente. Por volta das 9, quando normalmente iniciaria seu ritual de abuso comigo, estava deitado ofegante, suando frio, e à meia-noite, hora em que geralmente terminaria sua violação semanal e cairia em sono pesado, seu corpo convulsionava em espasmos terríveis. Foi quando liguei para Dr. Valdemar, minha voz trêmula no telefone. Doutor, venha rápido, meu pai está muito mal. Como é que a justiça real soa quando se concretiza da forma mais terrível que imaginamos? Deixem suas reflexões nos comentários sobre o momento em que teoria se torna prática mortal. Dr. Valdemar chegou às 2 da manhã, sua bolsa médica chacoalhando enquanto subia as escadas apressadamente para o quarto de meu pai. Ao examinar os vitais, seu diagnóstico foi imediato. Parece gripe suína. Vimos vários casos recentes em São Paulo. O coronel deve ter ingerido carne mal cozida. As convulsões e febre alta são característicos. Suas palavras caíram sobre mim como uma bênção. Quando sugeri que ele poderia ter entrado em contato com carne infectada em seus negócios na charqueada, Dr. Valdemar apenas assentiu pensativo, conectando os pontos que eu cuidadosamente plantara. Passamos a noite em vigília, eu fingindo desespero filial enquanto por dentro experimentava uma calma terrível. Meu pai delirava, chamando por minha mãe, gritando números de negócios, falando coisas incoerentes que o doutor interpretava como alucinações febris típicas da doença. Em nenhum momento revelou nosso horrível segredo. Às 5 da manhã, seus espasmos intensificaram-se numa sequência terrível que culminou num último suspiro entrecortado. Dr. Valdemar verificou o pulso, baixou as pálpebras do homem que havia sido o monstro da minha vida e pronunciou oficialmente: Coronel João Antônio Linhares faleceu por complicações de gripe suína. O atestado de óbito que ele preencheu ali mesmo na mesinha do quarto registrou a causa mortis como afecção parasitária resultado de ingestão de carne suína contaminada. Como o final chega abrupto depois de anos de planejamento? Digam nos comentários se já vivenciaram esse anticlímax depois de uma longa espera. Na semana seguinte à morte do meu pai, enquanto a cidade pranteava o comerciante respeitado e a filha órfã recebia condolências, eu vivia meu próprio processo interno de julgamento. A culpa e o alívio alternavam-se como maré. Padre Francisco realizou uma missa de 7º dia que lotou a Igreja Matriz. Homens importantes de Campos do Jordão discursaram sobre a perda irreparável para o comércio local. Fui elogiada por minha força em continuar nas atividades normais da casa e da charqueada mesmo tão jovem e órfã. Mas nas noites silenciosas da casa vazia, eu travava debates filosóficos comigo mesma sobre justiça, vingança, moralidade e sobrevivência. Havia livrado o mundo de um monstro que sistematicamente violava sua única filha, mas o preço foi me tornar assassina. O peso dessa dualidade moral me acompanharia pelo resto da vida. Beatriz foi a única pessoa a quem confessei indiretamente o que fizera. 2 semanas após o funeral, ela me encontrou no banco sob a jabuticabeira da escola e segurou minha mão. Estou pensando em fazer a mesma coisa, sussurrou ela. Meus olhos encontraram os dela e vi neles o mesmo desespero e determinação que havia me consumido. Não faz isso, Beatriz. Encontre outra saída. Mas 1 mês depois, Beatriz Silva foi encontrada enforcada no sótão de sua casa. O obituário falou em suicídio por depressão nervosa. Eu sabia a verdade. Ela havia escolhido o oposto do meu caminho. Em vez de matar o algoz, matou-se para escapar dele. Sua morte foi o ponto final definitivo na convicção de que o caminho que escolhi, por mais terrível que fosse, fora o único possível para minha sobrevivência. Quantas outras mulheres estavam lutando batalhas similares nas casas silenciosas de nossa cidade?
Deixem nos comentários se conhecem histórias de silêncios familiares que ocultavam horrores. Nos meses seguintes, como órfã emancipada aos 18 anos, reorganizei toda a vida. Com a herança deixada pelos negócios da charqueada, tive independência financeira que poucas mulheres da época possuíam. Transformei parte da propriedade em pensão, rentabilizando o espaço e criando uma ocupação legítima que justificasse minha permanência na casa. Comecei os cursos para me tornar professora primária, encontrando na educação de crianças uma forma de redenção para minha alma conturbada. E em cada pequeno ato de reconstrução da vida, carregava comigo a consciência de que havia comprado minha liberdade com uma vida humana. Essa equação moral impossível me perseguiria por 70 anos, até esta confissão atual no confessionário da Igreja Matriz, diante de um padre ainda jovem demais para compreender completamente as camadas de justificação e culpa que uma decisão como aquela criou. Ter decidido o momento e a forma da morte de alguém, mesmo sendo esse alguém meu torturador, me tornara simultaneamente vítima e vilã da minha própria história. E agora, 89 anos depois, eu finalmente posso perguntar: vocês conseguem entender que às vezes as únicas escolhas que temos são entre diferentes tipos de dor? Deixem nos comentários suas reflexões sobre moral, justiça e sobrevivência. 70 anos se passaram, e aqui estou eu, no lar feliz, vivendo uma vida construída sobre uma mentira perfeita. Cada manhã, acordo às 6 horas com o barulho dos carrinhos de remédio nos corredores. O mesmo barulho que me acorda há 3 anos, desde que João Batista insistiu que eu precisava de cuidados especializados. Meu quarto aqui é confortável. Uma televisão moderna, uma poltrona reclinável onde passo as tardes assistindo novelas, um armário cheio de suéteres que os netos me trazem, acreditando que preciso de proteção contra o frio. Mas o que ninguém enxerga é o vazio interior que nenhuma temperatura consegue aquecer. Nas paredes, penduram os retratos de família. Meus 3 filhos ainda jovens, meu marido José Carlos Santos, sorrindo com seu jeito tímido, os 7 netos em várias idades. Todos esses rostos testemunham uma mulher que jamais existiu realmente. A Marta Linhares, que ensinou gerações de crianças na escola estadual Olavo Bilac. A viúva exemplar que chorou dignamente o marido falecido. A mãe dedicada que criou filhos honrados. Mas quem foi realmente esta mulher que matou o próprio pai? Comentem aí se já conheceram alguém que viveu 2 vidas completamente opostas. Minha rotina no asilo é previsível como o ronco do seu Alberto, meu companheiro de mesa nas refeições. Às 7 da manhã, as auxiliares de enfermagem vêm com meus remédios para a pressão, o cálcio para os ossos, os comprimidos para a ansiedade que o Dr. Fernando disse que toda velhinha naturalmente desenvolve. Mas a ansiedade que me consome não é natural da idade. É o peso de um segredo que cresce com os anos como um tumor que ninguém pode operar. Durante o café da manhã, sentada à mesa com outros 9 residentes, conversamos sobre a previsão do tempo, sobre os escândalos da política local, sobre quando os filhos vão visitar. Dona Amélia, que se senta à minha direita há 2 anos, sempre reclama que a filha dela só aparece nos domingos. Eu sorrio e lhe digo que ao menos tenho uma filha, enquanto por dentro me pergunto se minhas filhas continuariam me visitando se soubessem a verdade. Como é leve a conversa quando se compartilha apenas mentiras socialmente aceitáveis. Deixem nos comentários se já sentiram esse peso de mentira através do silêncio. João Batista, meu filho mais velho e agora deputado estadual, vem me visitar de 15 em 15 dias, sempre às quartas-feiras após as sessões na Assembleia. Senta-se na cadeira de visitas que a administração do asilo posiciona estrategicamente ao lado de cada poltrona e me conta sobre os projetos de lei que está defendendo, sobre as negociações políticas, sobre como está progredindo no partido. Seu rosto é uma cópia do meu pai quando jovem. A mesma testa alta, os mesmos olhos escuros penetrantes, o queixo forte que marca os homens da família Linhares. Cada vez que ele sorri, por um terrível segundo eu vejo o Coronel Antônio naquele sorriso, e uma onda de náusea percorre meu corpo envelhecido. Nesses momentos, aperto a guia do rosário que mantenho no bolso do avental e rezo uma Ave Maria silenciosa,
pedindo a Deus que perdoe meus pecados que se multiplicam na genética familiar. Quando João fala sobre seus planos de concorrer ao governo estadual, pergunto sempre a mesma coisa. Você está feliz com o que faz, filho? Ele responde que política é sua vocação, mas detecte em seus olhos a mesma sombra que minha mãe via nos olhos do meu pai nas manhãs após as bebedeiras. Vocês acham que traumas se transmitem geneticamente? Digam nos comentários se já perceberam ecos dos pais nos filhos que tentaram ser diferentes. Maria José, minha filha do meio, vem todo domingo após a missa das 9 na Igreja Matriz. Traz sempre seu terço novo, seus livros de novena, suas histórias de milagres que ouviu na comunidade de oração que frequenta. Ela é a mais religiosa dos três, aquela que seguiu meus passos na devoção católica, mas sem saber que essa mesma devoção foi meu refúgio e meu martírio. Quando se senta à minha frente e começa a falar sobre o poder do perdão divino, sobre como Jesus acolhe todo pecador arrependido, eu quero gritar a verdade que carrego. Maria José tem 43 anos, nunca se casou, dedicou a vida inteira à paróquia. Durante a semana, trabalha como secretária na mesma paróquia onde confessei meu crime. Quando ela conta sobre o padre Luiz Gonzaga, dizendo como ele é jovem, mas sábio, como está revolucionando a catequese da juventude, meu estômago se revira lembrando do confessionário. Ela diz: Mãe, o padre perguntou por você outro dia. Está preocupado que você não apareceu mais para confessar. E eu respondo que estou confessando todos os dias com Deus em meu coração. A ironia dessa frase me corta por dentro como uma faca afiada. Quantas vezes vocês já sufocaram a verdade com frases piedosas? Comentem aí suas experiências de duplo discurso. Ana Cristina, minha filha mais nova, é a única que traz leveza para minhas tardes. Com seus 55 anos, ela mantém o espírito jovem que herdou de minha mãe. Trabalha como enfermeira-chefe na Santa Casa, e suas visitas 2 vezes por semana são sempre acompanhadas de histórias hilariantes sobre os pacientes e as intrigas entre os médicos. Ana foi a única de meus filhos que nunca me questionou sobre a morte do meu pai, talvez porque fosse muito nova quando o assunto ainda era delicado na família. Ela me traz chás especiais para o estômago, doces que sabe que adoro, revistas de celebridades que ambas fingimos não levar a sério, mas devoramos juntas. Durante nossas conversas, ela é a única com quem posso gargalhar verdadeiramente, sem o peso da culpa esmagadora. Ana tem uma filha, minha neta mais velha, que se chama Letícia e estuda medicina em São Paulo. Quando Ana fala dos estudos da netinha, de como ela é brilhante e dedicada, um arrepio percorre minha espinha. Letícia está estudando exatamente no mesmo Instituto Butantan onde tio Sebastião trabalhou, onde roubei o veneno que matou meu pai. O círculo da vida fecha-se de maneiras que nem imaginamos. Como é que o universo traça essas ironias cruéis? Deixem nos comentários se já viram coincidências perturbadoras em suas famílias. A rotina do asilo me oferece uma estranha proteção contra os fantasmas do passado. Às 11 da manhã, as atividades de fisioterapia me mantêm ocupada lutando contra os efeitos da idade no meu corpo ainda resistente. O fisioterapeuta, Rodrigo, um rapaz de 30 anos que me trata com a paciência de um filho, conduz uma série de exercícios que fazem meus ossos reclamarem. Durante as sessões, concentro-me na dor física para esquecer a dor psíquica. 1 hora inteira de movimentos repetitivos, alongamentos dolorosos, caminhadas assistidas pela barra paralela. 12 exercícios diferentes, cada um repetido 15 vezes. Uma matemática perversa que me dá a ilusão de controle sobre o corpo que já não obedece como antes. Às terças e quintas, o grupo de ginástica cerebral se reúne na sala de atividades. Palavras cruzadas, jogos de memória, exercícios de lógica, tudo para manter a mente afiada. Sou sempre a melhor do grupo. Minha memória surpreende até a psicóloga responsável. O que ela não sabe é que uma mente que passou 70 anos guardando um segredo terrível desenvolve uma capacidade de memória excepcional. Cada detalhe daquela Páscoa fatal está gravado com tamanha precisão que posso reproduzir mentalmente até o desenho dos bordados no guardanapo que usei para limpar a boca do meu pai após ele comer o lombo envenenado.
Vocês conseguem imaginar viver com cada momento de um crime gravado em alta definição na memória? Comentem se já experimentaram a maldição da memória perfeita. O padre Francisco, aquele que foi meu confessor nos anos 40, morreu há quase 20 anos. Seu substituto atual, padre Luiz Gonzaga, vem ao asilo uma vez por mês para oferecer missa na capela e dar comunhão aos que não podem ir à igreja. Na última terça-feira, após a celebração, ele me procurou especificamente. Dona Marta, a senhora parece perturbada ultimamente. Gostaria de conversar? Sua pergunta me acertou como uma flecha. Dias seguiram-se à minha confissão truncada no confessionário. E eu ainda não havia retornado para finalizar o que comecei. A indecisão me corrói. Na missa dominical, quando ele pronuncia as palavras da consagração, nossos olhos se cruzam por segundos que parecem eternidades. Ele sabe algo, mesmo sem saber tudo. A suspensão entre confissão incompleta e absolvição impossível me mantém em um limbo espiritual. Domingo passado, após a missa das 3 da tarde na capela do asilo, fiquei sozinha rezando diante da imagem de Santa Rita. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante da televisão de algum interno na sala comum. Ajoelhei-me com dificuldade, os joelhos protestando contra o movimento que executei milhares de vezes nesta vida. Santa Rita de Cássia, padroeira dos casos impossíveis, mãe dos problemas que não têm solução, olhei para sua imagem e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Pela primeira vez em décadas, chorei não pela morte que causei, mas pela vida inteira que vivi fingindo não tê-la causado. E nesse choro, algo se rompeu definitivamente. A decisão cristalizou-se. Contaria tudo para minha família antes que o câncer me impossibilitasse de falar. Como é que uma decisão definitiva parece tão errada e tão certa ao mesmo tempo? Digam nos comentários se já sentiram essa certeza contraditória. Minha neta Nádia, a advogada feminista que João Batista teve com sua primeira esposa, veio me visitar na quinta-feira passada com uma inquietação específica. Aos 32 anos, ela luta pelos direitos das mulheres como se carregasse todas as batalhas femininas da história. Sentou-se à beira da minha cama e, sem preâmbulos, disparou. Vó, você já sofreu algum tipo de abuso quando era jovem? A pergunta me congelou. Nádia tem um sexto sentido para essas questões, como se pudesse farejar os traumas escondidos sob décadas de silêncio. Sua dissertação de mestrado foi sobre violência doméstica no Brasil dos anos 40, e ela citou várias estatísticas sobre incesto na época. Enquanto ela falava, eu segurava sua mão cada vez mais forte. Para que serve essa pergunta agora, querida? A resposta veio como um tapa. Para entender de onde venho e para quebrar ciclos que não se nomeiam, mas se repetem. Gostaria de poder dizer que não sei do que ela está falando, mas ambas sabemos que ela detectou algo. É como se o trauma se manifestasse em sinais invisíveis que apenas as mulheres mais despertas conseguem ver. As mulheres da sua família têm algum sexto sentido para dores antigas? Deixem nos comentários se já vivenciaram essa transmissão silenciosa de traumas. O Dr. Fernando, meu oncologista, veio pessoalmente ao asilo na segunda-feira para discussão meus exames. Sentado na sala de visitas médicas, ele segurava os papéis com o peso de alguém que está prestes a confirmar uma sentença. Dona Marta, conversei com o Dr. Silva sobre seus exames. O câncer de pulmão está em estágio avançado. Considerando sua idade, não há protocolos de tratamento que prolongariam significativamente sua vida. Recomendo que aproveite este tempo com sua família. Suas palavras soaram como uma libertação. Finalmente, uma data de vencimento para o segredo que me consumiu. Perguntei-lhe o tempo que me restava, e ele murmurou algo entre 3 e 6 meses. Talvez até fins do ano se tivesse sorte. Sorte, pensei ironicamente. A única sorte que quero agora é tempo suficiente para limpar a consciência. Quando ele saiu, permaneci sozinha na sala por quase 1 hora, planejando os passos finais da minha confissão terrestre. Vocês acham que enfrentar a morte real é mais fácil que carregar a culpa de uma morte causada? Deixem nos comentários suas reflexões sobre finitude e redenção. Esta manhã, acordei com uma clareza que não tinha há décadas. O sol entrou pela janela do meu quarto exatamente às 6h15.
como acontece todas as manhãs de junho em Campos do Jordão. O Dr. Fernando havia programado minhas sessões de quimioterapia paliativa para começar na próxima semana, mas eu já havia decidido: vou morrer com a consciência limpa, mesmo que isso signifique destruir a imagem perfeita que construí para minha família. Levantei-me da cama com dificuldade, vesti o hobby de lã azul que Ana Cristina me deu no Dia das Mães e sentei-me à escrivaninha no canto do quarto. Com mãos trêmulas, mas decididas, peguei papel e caneta para começar a escrever as cartas individuais para cada membro da família. A primeira frase era a mais difícil. Querido João Batista, sua avó Marta carrega um segredo terrível que molda até hoje a história da família. Como serão as reações? João com sua carreira política, preocupado com escândalos? Maria José com sua fé inabalável, questionando o perdão divino? Ana Cristina com sua natureza prática, tentando entender a lógica do impossível? E Nádia, minha neta detetive de traumas familiares, finalmente encontrando a origem da sombra que pairava sobre todas nós? Deixem nos comentários se conseguem imaginar o terremoto que uma confissão como essa causaria numa família inteira. Enquanto escrevo cada palavra nas cartas que mudarão para sempre o legado que deixarei, uma pergunta martela na minha mente. Será que o tempo transforma um crime em uma nota de rodapé da história? Ou o peso moral permanece intacto, independente dos anos que passam? A tinta azul marca o papel branco, enquanto revelo, finalmente, que a órfã inocente que todos pranteavam naquela Páscoa de 1946 foi, na verdade, a arquiteta da própria orfandade. Na próxima semana, chamarei todos para uma reunião familiar aqui no asilo. Direi que é para discutir meus últimos desejos, meu testamento, o futuro da pensão da Rua 15 de Novembro. Mas, na verdade, será para entregar-lhes o fardo que carreguei sozinha por 3 gerações. E então, finalmente, poderei enfrentar minha própria morte com a consciência de que, pelo menos no final, fui honesta. Afinal, quantos de nós conseguimos carregar um segredo desta magnitude por 70 anos? E quantos de nós teríamos coragem de revelá-lo no final? O evento que há 5 dias atrás me empurrou definitivamente rumo à confissão foi uma coincidência perturbadora que o Padre Luiz diria ser obra divina. Na segunda-feira pela manhã, enquanto tomava meu café da manhã habitual na mesa comum do asilo, Maria José chegou mais cedo que sua visita dominical, acompanhada de uma mulher magra e pálida que carregava uma criança de aparentes 5 anos. Mãe, esta é Clara, da paróquia, e este é o Pedrinho. A história deles vai tocar seu coração. A mulher cumprimentou-me timidamente, seus olhos evitando os meus enquanto Maria José explicava que ela havia procurado a igreja pedindo ajuda.